Olá pessoal, continuaremos no vídeo de hoje com mais uma da série Uma Reação Quase Nunca Acontece Sozinha, onde abordaremos as reações competitivas. Esse é mais um tópico da disciplina de Físico-Química 2, GQI 117, da Universidade Federal de Lavras. Nas nossas últimas discussões sobre reações múltiplas, vimos que diferentes processos reacionais podem envolver reações químicas que ocorrem de forma simultânea por diferentes formas. Em cada uma delas, a taxa de variação da concentração de qualquer espécie que participa desses processos simultâneos com o tempo tem que levar em consideração essas taxas de variação para todas as etapas das quais cada espécie participa. Para o vídeo de hoje, nós avaliaremos como se dá esse processo para as reações ditas competitivas. As reações competitivas, então, são aquelas nas quais determinados reagentes podem se combinar por diferentes caminhos de reação, levando à formação de produtos distintos. Por exemplo, um reagente A pode reagir com um outro componente B para formar o produto C por uma reação química ou um produto D por uma outra reação química diferente da primeira. Um exemplo desse tipo de reação é a adição iônica do brometo de hidrogênio ao 1,3-butadieno. Vejam, por exemplo, que essa reação química pode resultar na formação do produto de substituição 1,2 ou no produto de substituição 1,4. São os mesmos reagentes que dão origem a produtos distintos por meio de reações químicas diferentes. O interessante de se observar com relação às reações competitivas é que se essas duas reações ocorrem simultaneamente dentro de um mesmo sistema, sob dadas condições de temperatura, por exemplo, elas podem dar origem a proporções distintas dos produtos finais que podem ser gerados. Por exemplo, a menos 80 graus Celsius, a adição iônica do brometo de hidrogênio ao 1,3-butadieno produzirá 80% do produto de substituição 1,2 e 20% do produto de substituição 1,4, enquanto que a 40 graus Celsius, essa proporção é invertida. O que determina qual produto será formado em maior quantidade ao longo do tempo é uma questão relacionada às velocidades com as quais cada uma dessas reações acontecem, determinando o que nós chamamos de controle cinético e controle termodinâmico de reações. Logicamente, há condições nas quais o produto que é cineticamente favorecido pode se destacar em relação ao produto que é termodinamicamente favorecido. Para avaliar como se dão essas relações, nós avaliaremos uma abordagem com reações competitivas de primeira ordem. Considere assim um reagente A, que pode dar origem ao produto B, por uma primeira reação de constante de velocidade K1, ou a um produto C, numa segunda reação com constante de velocidade K2. Assumindo então as leis de velocidades V1 e V2, ambas de primeira ordem, com suas respectivas constantes de velocidade, teremos que a taxa de variação da concentração de cada uma dessas espécies no tempo dependerá da soma das taxas de variação da concentração dessa mesma espécie para todas as etapas das quais ela participa. Então, para a espécie A, nós teremos
a taxa de variação da concentração determinadas pela ocorrência tanto da reação química 1 quanto da reação química 2. Aplicando a definição de velocidade de reação, como já fizemos no estudo das reações reversíveis, podemos determinar a taxa de variação da concentração de A com o tempo total, assumindo por simplicidade coeficientes estequiométricos iguais a 1, onde, após as devidas substituições, teremos que a taxa de variação da concentração de A com o tempo é igual a menos K1 vezes a concentração de A, menos K2 vezes a concentração de A. Notem nesse caso que ambas as taxas de variação de concentração de A com o tempo são negativas, vista que o componente A é consumido à medida que o tempo passa. Para resolver essa equação diferencial, podemos proceder da forma como temos feito para diversos outros tipos de problemas de cinética, reordenando os termos, fazendo o processo de separação de variáveis e integrando para os respectivos estados inicial e final adequadamente escolhidos. Após alguns passos, poderemos obter então a relação da dependência da concentração de A com o tempo. Essa equação é mostrada a seguir, onde verificamos que ela apresenta uma forma muito similar àquela obtida para reações químicas de ordem 1 irreversíveis. Se plotarmos um gráfico do ln da concentração de A no tempo t em função do tempo t, veremos que esse comportamento é linear e seria indistinguível de uma reação de ordem 1 irreversível, onde a constante de velocidade fosse numericamente igual à soma das constantes de velocidade das reações que competem entre elas. Entretanto, se nós analisarmos o que acontece com a concentração das espécies B e C no tempo, teremos uma informação bastante importante e única para sistemas envolvendo reações competitivas. Primeiramente, precisamos reconhecer que não é possível estabelecer uma relação entre a concentração de A e as concentrações de B e C no tempo utilizando os coeficientes estequiométricos das reações, visto que o componente A pode dar origem a B e a C de forma totalmente independente. Logicamente, precisaremos integrar as leis de velocidade para cada um desses componentes. Vemos que para o componente B e para o componente C, as etapas das quais cada uma das espécies participa é apenas uma. Por exemplo, para o componente B, temos que a taxa de variação de sua concentração com o tempo é igual ao coeficiente estequiométrico do componente B na reação 1, multiplicado pela lei de velocidade da reação 1, que corresponde a B vezes K1 vezes concentração de A. Como já temos a dependência da concentração de A com o tempo, podemos substituir na equação diferencial para poder agora resolvê-la a partir de uma separação de variáveis e integração adequada. Resolvendo essa integral, considerando que no estado 1 a concentração de B é igual a zero e que no estado 2 a concentração de B é igual à concentração de B no tempo t, podemos explicitamente obter a dependência da concentração de B com o tempo a partir da equação que se segue. Realizando um processo análogo para o componente C, obteremos, após a resolução da integral nas condições adequadas, uma equação similar àquela para o componente B. Em resumo, temos agora equações específicas
que determinam a dependência da concentração de cada uma das espécies à medida que o tempo passa. Como mencionamos, as concentrações das espécies B e C seguem comportamentos que parecem à primeira vista complexos, mas que, a partir de um cálculo da razão entre essas duas equações, obtemos uma relação bastante simplificada para a dependência entre a concentração dessas duas espécies ao passar do tempo de reação, sendo essa dependência independente do tempo e dada exclusivamente pela razão entre as constantes de velocidade das reações 1 e 2 e dos próprios coeficientes estequiométricos dessas duas espécies. Vejamos então o que acontece com a razão entre a concentração dessas duas espécies para uma situação na qual os coeficientes estequiométricos B e C são iguais. Se as reações que competem entre si apresentarem os mesmos valores de constante de velocidade, não haverá diferença entre a concentração das espécies B e C à medida que o tempo passa, ou seja, os produtos são igualmente favorecidos. Entretanto, se a constante de velocidade da reação 1 é maior do que a constante de velocidade da reação 2, a concentração da espécie B será maior do que a concentração da espécie C por um fator constante que é dado pela razão entre K1 e K2. E, logicamente, se a constante K2 for maior do que a constante K1, a reação química de número 2 é mais rápida do que aquela de número 1, fazendo com que a concentração de C ao longo do tempo seja sempre maior e por um fator constante do que aquela concentração da espécie B. O que esse resultado mostra, então, de forma simplificada, é que o produto formado em maior quantidade é aquele que se forma mais rapidamente. A dificuldade, entretanto, como no caso da reação entre 1,3 butadieno e o brometo de hidrogênio, é quando as reações químicas são reversíveis. E, nesse caso, o produto favorecido precisará levar em conta mais do que apenas a reação química, que é a mais rápida. Isso é o que acontece na reação química envolvendo a substituição do 1,3 butadieno, na qual as etapas que levam à formação dos diferentes produtos de substituição são ambas reversíveis, tanto quanto pode ocorrer uma interconversão entre os dois produtos gerados a partir de uma reação química direta. Para poder então avaliar o que ocorre dentro desse processo em que as etapas são reversíveis entre as reações que competem entre elas, vamos fazer uma simplificação a partir de uma reação que envolve componentes de uma forma um pouco menos complexa do que essa. Vamos considerar, então, reações competitivas nas quais apenas um único reagente A está envolvido, no qual ele pode se converter ou no componente B, por uma reação química 1, reversível, ou por uma reação química 2, também reversível, que forma o componente C. Além dessas duas possibilidades, ainda o sistema tem associado a ele a ocorrência da própria reação de interconversão entre os componentes C e B. Se tomarmos tempos de reação relativamente pequenos para esse processo, vejam que, nos instantes iniciais,
As leis de velocidade das reações inversas para cada uma das reações competitivas levará à conclusão de que a velocidade de formação do componente A é aproximadamente igual a zero, visto que os componentes B e C, produtos da reação, praticamente encontram-se com concentração nula no início do processo. A conclusão disso é que as reações químicas se comportam como se fossem, num primeiro instante reacional, como aquelas reações químicas competitivas e reversíveis. Da mesma forma, teremos uma conclusão similar se as reações de consumo dos componentes A forem muito rápidas, de tal forma que as constantes de velocidade das reações inversa sejam muito menores do que as constantes de velocidade das demais etapas. Quando isso acontece, temos que nos instantes iniciais de reação, ou para consumos muito rápidos do componente A, que a razão que se estabelece entre as concentrações dos componentes B e C ao longo do tempo depende, como nas reações competitivas de ordem 1 irreversíveis, apenas da razão entre as constantes de velocidade das reações que formam cada um desses componentes. Ou seja, o produto formado em maior quantidade continua sendo aquele que se forma mais rapidamente. E temos o que é chamado de controle cinético de reação. Entretanto, se tomarmos as reações químicas em tempos de reação relativamente altos, elas tenderão para as suas condições de equilíbrio termodinâmico, nas quais as relações entre as concentrações das espécies que participam de cada uma das etapas é determinada pela constante de equilíbrio de reação de cada uma das reações químicas envolvidas no processo que ocorrem de forma simultânea. Logicamente, como se trata de equilíbrios simultâneos, as concentrações envolvidas se relacionam entre elas para as diferentes expressões das constantes de equilíbrio. Vejam então que na reação 3, a constante de equilíbrio, que é dada pela concentração da espécie B dividido pela concentração da espécie C na condição de equilíbrio de reação, é a própria razão entre as constantes de equilíbrio 1 e 2, visto que a concentração de A na condição de equilíbrio é exatamente a mesma para as duas reações competitivas. A consequência disso é que na condição de equilíbrio de reação, o produto formado, em maior quantidade, será aquele que apresenta a maior constante de equilíbrio, ou seja, o produto que é termodinamicamente mais estável. Isso pode ser logicamente observado pela relação de K3, que estabelece que a concentração da espécie B dividido pela concentração da espécie C é determinada pela magnitude da razão entre as constantes de equilíbrio da reação 1 e da reação 2, que são as reações que competem entre si. Dizemos, nesse caso, que a reação química está sob controle termodinâmico. Bem, o que diz respeito, então, ao controle cinético e ao controle termodinâmico é o fato de que, para algumas reações químicas, nem sempre a espécie que é a mais estável é aquela que é formada com maior velocidade. E temos discutido isso no nosso início do curso, quando avaliamos reações químicas que são relativamente favoráveis do ponto de vista termodinâmico, mas que são muito lentas do ponto de vista cinético. Quando, então, temos reações químicas em que a constante de velocidade da reação 1 é muito maior do que a constante de velocidade da reação 2, mas, por outro lado, a constante de equilíbrio da reação 1 é muito menor do que a constante de equilíbrio da reação 2, temos favorecimento cinético e termodinâmico distintos, que é o que ocorre na reação de substituição
do 1,3-butadieno. No primeiro caso, B é o produto cineticamente favorecido, em que a menos 80 graus Celsius temos condições favoráveis para que esse componente seja formado em maior quantidade. Por outro lado, na segunda reação ocorrendo a 40 graus Celsius, C, que é o produto termodinamicamente favorecido, é aquele que se forma em maior quantidade. Logicamente, alterar as condições de temperatura nesse caso significa favorecer uma ou outra reação devido à capacidade que a temperatura tem de modular os aspectos cinéticos do processo reacional. E para podermos entender como isso se dá em condições moleculares, precisaremos ter mais acesso aos processos pelos quais a temperatura é capaz de afetar a velocidade das reações químicas. Logicamente, esse é um tópico que ficará para um segundo momento, mas é um tópico de extrema importância para que a gente seja capaz de compreender, em um ponto de vista um pouco mais molecular, o processo pelo qual um ou outro produto podem ser favorecidos.